Vamos lá então. O que é uma licitação e por que o órgão precisa fazer uma licitação para a contratação de um determinado produto, serviço ou mesmo mão de obra? A Lei 8666 de 1993, a Lei Geral de Licitações, ela obriga e ela coloca normas e procedimentos para que qualquer entidade pública, seja ela municipal, estadual, federal, autarquias públicas, necessitem realizar uma licitação pública para fazer a contratação de um bem ou de um serviço ou mesmo de uma mão de obra. Uma das modalidades de licitação que certamente você conhece é o concurso público, onde determinado ente público necessita preencher uma vaga, solta um edital e esse edital rege, tem algumas normas como cargo, salário, quantidade de vagas, enfim. Tem todo um descritivo, um rito de como que se vai tratar aquela concorrência, como que vai ser aquele concurso público e para que haja o preenchimento das vagas que aquele ente necessita. No caso de obras, que é o nosso foco, e desde o começo eu vou deixar muito claro que o nosso curso ele é prático, ele não é burocrático, ou seja, eu não vou me aprofundar muito em leis e etc, porque isso você tem uma abundância de material muito grande na internet e não vai te fazer grande diferença na hora de você entrar em determinada licitação ou não. É importante você saber, é importante você se aprofundar conforme o tempo passa, mas não vai ser isso que vai definir se você ganha, se você não ganha. Mas é importante que você saiba. E é importante que a gente tenha esse efeito cronológico para que você entenda desde o início o que é uma licitação pública. Por isso que eu estou abordando nessa primeira fase, nessa fase inicial do nosso curso, esse lado um pouco mais burocrático, tá bom? Vamos lá. Falando então de obras, e já vou usar um exemplo prático. Quando um determinado ente público, nesse caso aqui eu vou utilizar o exemplo do município de São Paulo, precisa fazer a execução, precisa fazer uma obra de um novo posto de saúde na cidade de São Paulo. Qual que é o procedimento, o que ele precisa fazer e como que se dá esse rito até a escolha de uma determinada construtora, de uma determinada empresa que comece a executar essa obra pública. Vamos dividir aqui essa licitação em duas fases, ou seja, você já sabe que para esse órgão fazer essa obra, fazer a contratação de uma empresa para executar essa obra, ela precisa fazer uma licitação e que essa licitação vai ser regida pela Lei 8666 de 1993. Existem duas fases primárias. A primeira fase é a fase interna. A fase interna ela vai da demanda desse município, ou seja, da cidade de São Paulo, em executar essa obra, esse posto de saúde, até a publicação desse edital, e a fase externa, que é da publicação desse edital, até a contratação de uma empresa para estar executando esse posto de saúde. O que é essa fase interna? Essa fase interna é todo um procedimento jurídico e técnico para que se elabore um edital. Ou seja, existe uma demanda por esse posto de saúde de um determinado bairro da cidade de São Paulo e a partir daí abre-se um processo administrativo onde existem várias fases até a publicação do edital. O que é importante você saber disso? É importante você saber disso porque nessa fase é onde se define o projeto da obra, se define um cronograma desta obra, ou seja, os prazos de início e fim dessa obra e também um orçamento base. A Lei 8666, inclusive, ela faz referência ao que precisa ter neste projeto básico ou neste projeto executivo para que seja feito um orçamento e posteriormente seja publicado o edital. O que é importante você saber? Quais são as principais reclamações e os principais estigmas que rondam obras públicas no Brasil? Que as obras atrasam, que as obras param, que as obras são mal feitas. Uma grande parte desses problemas acontece porque nessa etapa, dessa fase interna, é feito um projeto básico ou um projeto executivo deficiente. O que eu quero dizer com isso? Obviamente, você sabe que
quanto melhor é o projeto, mais detalhado é o projeto, a gente vai conseguir obter um orçamento mais assertivo e um prazo de execução mais assertivo. Acontece que a própria Lei 8666, ela fala que não necessariamente a gente precisa ter um projeto executivo para que a gente faça a contratação de uma determinada obra. A gente pode ter simplesmente um projeto dito como básico, esse projeto vai gerar um orçamento preliminar e nesse orçamento preliminar, inclusive, eu posso determinar que uma determinada verba seja para que a empresa ganhadora, ou seja, a construtora, elabore esses projetos executivos. Ou seja, daí você já começa a imaginar que o órgão tem uma determinada demanda, nesse caso nosso aqui, para um posto de saúde, ela sabe que ela consegue implantar esse posto de saúde em um terreno baldio, e ela elabora um projeto básico, 1, 2 pranchas, para que seja feito um orçamento também muito preliminar. Aí mora o perigo, que quando você lança esse edital e determinada empresa ganhou e ela vai executar esse processo executivo, esse projeto executivo, obviamente vai acontecer mudanças muito drásticas, podem acontecer mudanças muito drásticas aquilo que foi pensado e programado na fase interna da licitação. Ou seja, não foi feita nenhuma sondagem, o projeto básico é deficiente, não se tem detalhamento de armaduras, não se tem detalhamento de instalações hidráulicas e elétricas, e isso passa a ser escopo da construtora na hora que vai fazer o projeto executivo detalhar, e obviamente que o orçamento que é 1 milhão, pode ser que ele vire 3 milhões. Pelo simples fato de fazer uma sondagem no terreno e se perceber que o nível d'água é muito presente, está presente nas primeiras camadas de solo, obviamente isso vai fazer com que a sua fundação encareça muito e pode inclusive inviabilizar o projeto. Então, voltando lá para trás, eu quero que você saiba que nessa fase interna o órgão precisa ter no mínimo um projeto básico, e este projeto básico, pela Lei 8666, ela tem que cumprir uma série de requisitos. Eu vou te dizer que por experiência própria, quando isso ocorre, raramente esse projeto básico atende a esses requisitos por lei. Por que isso é importante você saber disso? Porque lá na frente, se você ganhar a obra e na hora que você for fazer o detalhamento desse projeto, a gente tiver mudanças muito drásticas, você está inclusive amparado pela lei, porque o órgão errou, ou seja, com certeza ele deixou de detalhar mais, de cuidar mais desse projeto básico para que ele se tornasse mais assertivo, tá? Ou seja, vamos supor no nosso caso que esse posto de saúde ele tenha sido elaborado um projeto, tá? Ou básico bem feito, ou um projeto executivo, e esse projeto executivo necessariamente vai gerar um orçamento base. O que é esse orçamento base? O órgão ele fala, olha, eu orcei essa obra por R$1 milhão. O que isso significa? Que esse é o seu valor limite, você vai trabalhar daí para baixo, ou seja, você vai dar a sua margem de desconto em relação a esse orçamento básico, tá certo? Você pode ganhar ele quando a gente fala com preço cheio, ou seja, sem dar desconto nenhum, ou você pode chegar a descontos de 30% ou 40%, dependendo do tipo da obra, tá? Isso a gente vai falar mais para frente quando a gente estiver falando do orçamento da fase da preparação da proposta técnica aqui no nosso curso, tá? Agora, o que é importante você saber? Por que eu estou falando tudo isso de fase interna, de fase externa? Quando surgiu a demanda desse posto de saúde, se executou esse projeto, se executou um orçamento. Esse orçamento ele vai balizar uma das modalidades de licitação. Ou seja, na licitação de obras e serviços de engenharia, basicamente aqui no curso a gente vai falar de 3 modalidades: carta convite, tomada de preço e concorrência pública. Um dos critérios para a utilização ou não de determinada modalidade de licitação é o preço. Hoje 95, 98% das licitações ou da modalidade de licitação é definido pelo preço do objeto a ser executado. Ou seja, quando a gente fala então de carta convite, a gente tem um limite de 300. Quando a gente fala de carta convite, a gente tem um limite de R$330 mil. A obra não pode passar desse valor, senão ela necessariamente
tem que ser uma tomada de preço, que vai de 330 a 3,3 milhões de reais. E acima de 3,3 milhões de reais, a gente já tem a concorrência pública. E aí vai um detalhe importante. Não necessariamente, se você tem uma obra de 100 mil reais, você tem que fazer uma carta convite. O órgão tem que escolher a carta convite. Ela pode escolher a concorrência pública. Mas ao contrário, ao inverso, não é verdade, tá? Ou seja, se você tem uma obra de 10 milhões de reais, ela não pode ser uma carta convite. Mas em geral, o que vocês vão encontrar no mercado é a escolha do órgão pela modalidade de licitação, pelo valor do objeto contratual. Então a gente está falando aqui de um posto de saúde na ordem de 1 milhão de reais, a gente vai estar se enquadrando na tomada de preço. Pouca coisa muda entre um processo ou outro. A gente vai explorar no próximo módulo quais são as particularidades de cada um. Mas em geral a gente vai estar falando do preço do objeto contratual. Vamos resumir aqui agora o nosso módulo, o que a gente aprendeu, para que fique bem condensado para você passar para o próximo módulo com todas as informações necessárias na cabeça. A gente informou aqui, a gente falou que toda contratação de uma obra tem que passar por uma licitação. E essa licitação ela é regida pela Lei 8666, que existem duas fases no processo licitatório. A fase interna, que vai da demanda do órgão à publicação do edital, e depois a segunda fase, que é a fase externa, que vai da publicação desse edital até a contratação de uma determinada empresa. Falamos também que durante a fase interna, o órgão ele elabora um projeto básico, um projeto executivo, que vai dar origem a um cronograma e que vai dar origem a um orçamento base, que a partir desse orçamento base, a construtora vai dar a sua proposta, o seu desconto para poder ganhar aquela obra. Também falamos que das obras e serviços de engenharia, basicamente, e é o que a gente vai abordar no nosso curso, são 3 modalidades: a carta convite, a tomada de preço e a concorrência pública. E que o que difere no enquadramento de uma determinada obra para uma modalidade de licitação são os valores. De carta convite, obras de 0 a 330 mil, tomada de preço de 330 mil a 3 milhões e 300 mil reais, e concorrências públicas são a partir de 3 milhões e 300. Falamos também que uma determinada obra que pode custar 100 mil reais, o órgão pode escolher por fazer uma modalidade de concorrência pública, porém o inverso não é o contrário. Uma obra de 3 milhões de reais não pode se enquadrar numa carta convite. E que a diferença do processo licitatório e depois na execução desse objeto, dessa obra, ela é muito pouca. Ou seja, basicamente aí a diferença vai realmente estar no preço, tá ok? No próximo módulo a gente vai explorar mais a questão, as peculiaridades então dessas 3 modalidades de licitação e já vamos entrar nos quais são os requisitos para você entrar nessas licitações e como que você acha esses editais, de que forma que você capta esses editais, tá ok? Muito obrigado e até a próxima!